Boa tarde, amigos. Bem-vindos a mais um bloco do programa Saúde em Dia. Eu sou o Dr. Luiz Felipe Elias, ortopedista, e hoje nós vamos abordar um tema bastante frequente no nosso consultório, que é a síndrome do impacto femoroacetabular, ou o impacto na articulação do quadril. Esse problema ocorre muito em pessoas jovens, e principalmente aqueles que desempenham alguma atividade física, e algumas atividades em particular são fatores de maior risco para a ocorrência deste problema de impacto no quadril. No Brasil, é muito comum a prática do futebol. O futebol é um dos esportes que observamos maior número de casos de impacto femoroacetabular. Outras atividades são o tênis, a corrida, o vôlei, o basquete e por aí vai. Mas então o que é o impacto? Basicamente, o impacto ele é decorrente de uma alteração no formato do osso na região do quadril. Então é uma alteração ou uma variação na anatomia, no formato mesmo do osso que pode predispor. Então o problema todo é em decorrência do esporte? Não, é preciso que a pessoa tenha essa predisposição que é genética, que é herdada, que se relaciona ao formato da articulação, ao formato do osso. Assim como o formato da orelha, a cor do olho, o formato do nariz, algumas pessoas têm essa predisposição na articulação do quadril. Isso, somado às atividades físicas, aos esportes e mesmo às atividades do dia a dia, como por exemplo entrar e sair do carro, subir escadas, cruzar as pernas, essas atividades somadas à predisposição podem ocasionar problemas na articulação do quadril. Então, o impacto femoroacetabular, ele pode levar ao longo dos anos ao aparecimento de dores na região do quadril. As dores ocorrem, na maioria das vezes, na frente da articulação do quadril, ou seja, na região da virilha, que chamamos de região inguinal. Então, é possível que a pessoa apresente períodos em que ela está bem e períodos de piora, principalmente após a prática de atividades físicas ou de atividades diárias, do dia a dia. A pessoa também apresenta muitas vezes dificuldade em permanecer sentada muito tempo. Então, uma viagem longa de carro, uma viagem longa de avião e aparece essa dor na região da virilha que pode se estender para a frente da coxa ou para a parte interna da coxa e pode chegar até o nível do joelho. É muito importante a gente diferenciar também esse tipo de sintomas das queixas relacionadas aos problemas de coluna. Então, muitas vezes, pessoas com problemas na coluna também podem ter esse tipo de irradiação de dor. Então, na presença desses sintomas, então, se você tem uma dor parecida com essa, é importante você procurar um profissional, um ortopedista, especializado na articulação de quadril ou de coluna para que possa ser investigado e que seja feito aí o diagnóstico do impacto femoroacetabular ou de outra patologia nessa região. Bom, e como o médico vai fazer essa investigação? Normalmente o exame físico é muito importante, então a conversa também com o paciente, o exame físico e aí os exames de imagem vão ajudar o médico a diagnosticar se você tem esse problema de impacto no quadril. O impacto femoroacetabular, ele pode provocar, então, dor, limitação para as atividades do dia a dia, para as atividades físicas e pode ocasionar lesões dentro da articulação do quadril, principalmente as chamadas lesões do labrum articular. O que é o labrum? É uma cartilagem que existe dentro do quadril e que é muito importante para a lubrificação da articulação do quadril. Uma vez que você tem uma lesão do labrum acetabular, você perde um pouco a propriedade de lubrificação. Existe uma alteração dos líquidos que circulam dentro da articulação e existe um prejuízo à lubrificação da articulação. Outra lesão comum em pessoas com impacto femoroacetabular é a lesão da cartilagem articular, principalmente do lado do acetábulo, que é o osso da bacia. Então, podem haver delaminações, descolamentos das cartilagens. Todas essas lesões
elas podem predispor ao aparecimento de um desgaste na articulação do quadril, que seria uma artrose. Então, é importante fazer o diagnóstico e se tratar o problema do impacto no quadril, até para a prevenção de um possível desgaste, de uma evolução para um desgaste na articulação. E como fazemos para prevenir que essas lesões apareçam? Então, pessoas que praticam atividades físicas devem ser orientadas por profissionais, educadores físicos, fisioterapeutas, a executar os movimentos corretos. Então, numa academia, num crossfit, num pilates, é preciso que se evitem alguns movimentos que podem aumentar a ocorrência do impacto femoroacetabular. Normalmente, os exercícios que envolvem grandes amplitudes articulares, por exemplo, a ginástica olímpica, o balé, também são exercícios em que existe um risco maior de problemas de lesões articulares. E como é feito o tratamento depois de que o médico fez o diagnóstico, depois que se estabeleceu o problema? Como pode ser feito o tratamento? Então, o tratamento inicial sempre, de início, a gente tenta uma abordagem menos cirúrgica, uma abordagem mais conservadora. Então, é muito importante aí a atuação do fisioterapeuta como um profissional que vai tentar melhorar a biomecânica da articulação, ou seja, fortalecer a musculatura em volta da articulação, para promover um maior equilíbrio articular, uma maior estabilidade articular. Isso é muito importante no tratamento do impacto femoroacetabular. Caso o tratamento conservador não funcione, e aí também inclui medicações para dor, medicações analgésicas, anti-inflamatórios, se isso tudo não funcionar, é possível se realizar o tratamento cirúrgico, em que aí o médico vai estar fazendo um tipo de plástica na articulação, uma raspagem óssea, como se fosse uma plástica para retirar esse osso que provoca o impacto e também para tratar as lesões de cartilagem e labrum, como eu já citei, que são as lesões que podem ocorrer em decorrência do impacto. O tratamento cirúrgico, então, pode ser realizado de maneira convencional, uma cirurgia aberta, mas há alguns anos se desenvolveu uma técnica muito importante na ortopedia hoje em dia, que é a artroscopia ou a videocirurgia. Tá? Então, a videocirurgia do quadril é realizada através de 2 pequenos orifícios, ou 3, em que o médico coloca uma fibra óptica dentro da articulação e enxerga a articulação por dentro, avaliando a articulação toda através de um monitor. Então, uma cirurgia menos invasiva, que não requer um corte extenso e que as lesões do impacto femoroacetabular podem ser tratadas de uma maneira pouco agressivas. Hoje, quando realizamos uma artroscopia de quadril, normalmente a pessoa vai de alta para casa no mesmo dia. Então, é uma técnica muito pouco agressiva para a articulação, em que o médico, o cirurgião, consegue reestabelecer uma melhor anatomia para a articulação do quadril e fazer o reparo de eventuais lesões dentro da articulação que já estejam presentes. Então, esse foi mais um assunto do nosso programa Saúde em Dia. Agradeço aos espectadores e disponibilizo o nosso WhatsApp, Instagram e até o próximo programa no próximo final de semana. Muito obrigado a todos.